Olá, queridos e queridas, tudo bem? Vamos para mais um Evangelho Simples. Hoje nós vamos estar falando nos Salmos 29, onde fala assim, que Deus, ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Olha que coisa linda. Esse Salmo 29 foi Davi que escreveu. E o tema é assim: Davi exorta a louvar a majestade de Deus. Então vamos ler do capítulo 29, versículo 1 até o 11. Olha que salmo lindo. Diz assim: Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Assim o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele faz saltar como um bezerro ao Líbano e ao Sirion, como novos unicórnios. A voz do Senhor separa labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e as desnuda as brenhas, e no seu templo cada um diz glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como o rei perpetuante. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Davi, ele está sendo aqui bem claro na grandeza de que Deus é. Ele não faz reservas aqui, ele não diminui o nosso Deus em nada. Aqui ele coloca a grandeza em Deus acima de tudo. E ele exorta a louvar. O que é exortar, louvar? Ele ensina que nós temos que louvar, que nós temos que adorar, que nós temos que buscar esse Deus em espírito e em verdade. Que Deus está acima de todo problema, de toda situação, de todos os sonhos, de todos os governos deste mundo. E ele trata Deus aqui de uma forma superior a qualquer coisa. Superior a um presidente, superior a um governo de estado, superior a alguém que está acima de todos, superior ao Papa, superior a todos, a pastores, a bispo. Ele mostra aqui que através de Deus, gente, uma moto passou, gente, bem agora. Ele mostra aqui que o Senhor, ele é imutável. Que o Senhor, ele é o Senhor dos senhores. E quantas vezes nós colocamos as nossas angústias, né, acima do que Deus é, acima do que Deus faz, acima do que Deus propõe. Quantas vezes nós colocamos o nosso Deus em segundo lugar? Davi, ele entendia que o Senhor, ele era tão poderoso, tão amoroso, tão grande, que nada fazia com que Davi abaixasse a cabeça. Davi teve muitas vitórias,
Mas o Senhor chama Davi do quê? De amigo, né? Que Davi o amava, que Davi era amigo, ele tinha uma intimidade com Deus. Ele errava, mas ele entendia que o erro podia ser perdoado por Deus se ele realmente se arrependesse. Ele fazia as coisas erradas sim. Se nós lermos a história de Davi, nós vemos que ele teve alguns tropeços, alguns erros, mas ele voltava para Deus. E ele entendia que o Senhor, ele era o único que podia estar ao lado dele. E que ele não podia perder a presença de Deus na vida dele. E nós temos que ter essa mesma consciência, esse mesmo entendimento em relação a Deus. Que o que vai nos fazer estar perto de Deus é a presença dele. O que vai fazer com nós conhecermos a Deus é a presença dele. Busque a presença do Senhor, querido. Tire seus 5, 10 minutos, sabe? À noite, você chegou do serviço, você não vai fazer nada à noite, não vai passear, não vai... tira esse momento do Netflix, tira esse momento de um joguinho, de um jogo. Senta, separa este momento do Senhor, separa este momento de adorá-lo, de bendizê-lo, de querer ouvi-lo. Busque a presença no Senhor no dia a dia, não somente no dia que você vai para a igreja. Busque essa presença maravilhosa que Davi está falando aqui, louvar a majestade de Deus. Sabe o que é louvar a majestade do Senhor, gente? Não é pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Pela grandeza do Senhor, pela bondade do Pai. Como Deus quer tratar a gente às vezes está tão longe dEle. Como Deus quer cuidar de nós e nós estamos tão longe dEle. Que só pede socorro, né? Só pede socorro, mas não tem um momento de estar ali conversando, adorando. Deus está falando muito comigo em relação à adoração, a de nós voltarmos ao primeiro amor, de ir na casa do Pai com anseio dali de encontrá-lo, no anseio de ali estar adorando o nome dEle, de ouvir uma direção dEle vinda do altar do Senhor, através dos profetas que o Senhor tem colocado no altar. Quanto tempo você não entra na casa do Pai e fala assim, Senhor, hoje eu vim para te adorar, hoje eu vim para te buscar, hoje eu vim para dar o meu melhor para ti, Deus. Quanto tempo? Volte para o Senhor, volte para a casa do Senhor, volte para a presença de Deus, volte. É o que o Senhor fala neste dia, volte. Deus abençoe a tua vida, até o próximo vídeo.